Leitura bíblica das Escrituras. No livro sagrado, hoje vamos ler Provérbios capítulo 29 e o versículo 18, que vai dizer assim o texto. A Bíblia diz: não havendo profecia, o povo perece. Porém, o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Provérbios capítulo 29, versículo 18, é o que está escrito nas Escrituras, a poderosa palavra de Deus. E nós queremos falar hoje, de acordo com esse texto, o comportamento da visão espiritual. Sim, o comportamento da visão espiritual. Provérbios 29, 18 tem sido frequentemente usado para referir-se às consequências de não olhar para além das circunstâncias do momento. Muitas vezes, aplicando este texto para a nação, situações pessoais, igrejas, locais, etc., ninguém questionaria que tais aplicações podem justificadamente ser aplicadas de forma alternativa ou secundária. Mas acontece que, no contexto bíblico, diz respeito às consequências da falta de visão espiritual em relação com a revelação redentora de Deus. É sobre esta deficiência da visão espiritual ou o comportamento dessa visão que vamos abordar neste momento. Estamos todos familiarizados com as cataratas que afetam os olhos físicos, não é verdade? Então, vamos usar esta analogia da mensagem de hoje. Vamos lá? Vamos ver. A catarata é uma patologia dos olhos que consiste na opacidade parcial ou total do cristalino ou de sua cápsula. Pode ser desencadeada por vários fatores, como traumatismo, idade, diabetes, mellitus, evites, uso de medicamentos e entre outros. Tipicamente, apresenta-se como embaçamento visual progressivo que pode levar à cegueira ou à visão subnormal, não é isso? Então, com isso, gente, a mensagem do poder redentor do nosso Senhor Jesus, ou a mensagem do poder redentor do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é pregada por toda a terra através de nossos púlpitos, através de TV, de rádio, de livros, de folhetos, enfim. O Evangelho sempre está sendo levado e pregado. Então, por que a visão espiritual de tantos está prejudicada? E é isso que nós queremos responder agora no momento da mensagem. Primeiro, algumas razões pelas quais o comportamento da visão espiritual existe. As cataratas espirituais das propriedades equivocadas. A primeira coisa é essas cataratas espirituais que são equivocadas, né? Na verdade, a pessoa não consegue enxergar. Isso acontece quando nós não buscamos primeiro o reino de Deus e sua justiça. Quando essas cataratas estão envoltas nos nossos olhos, o efeito disso é exatamente porque a pessoa não está buscando o reino de Deus e a sua justiça. Quando ele não tem essa visão correta das Escrituras, então a visão dela fica embaçada. As cataratas vão crescendo e a visão fica ofuscada completamente. Pode ser a catarata dos prazeres mundanos. Essa catarata, ela tem estragado muita gente. E as pessoas não conseguem mais olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa crença, da nossa fé. Paulo escreveu: Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 10. Então, esse era um discípulo, Demas, ele era um discípulo, estava crescendo no Evangelho e, de repente, parou de olhar para as coisas espirituais, as cataratas entrou
na sua visão, e agora ele abandonou, tendo amado mais o mundo presente, as coisas mundanas. Por isso que Paulo está dizendo que Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Então pode ser a catarata dos prazeres mundanos que está ofuscando a sua visão para você não enxergar as coisas de Deus. Como Satanás é sujo, não é? E como ele usa de artimanhas para tentar esconder a realidade e a verdade para os servos de Deus. Pode ser a catarata do reconhecimento mundano também. Pode ser do reconhecimento mundano. Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para que serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Então, esse tipo de catarata, pode ser a catarata do reconhecimento mundano, é que se faz só para ser reconhecido. A pessoa realiza propósitos no sentido de querer ser reconhecido pelos outros. A Bíblia diz que já recebeu o seu galardão. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, porque na verdade a pessoa está trabalhando para ser vistos por eles, para ser vistos pelos homens, o reconhecimento mundano das pessoas, da sociedade. Não. Então, assim, nesse aspecto, a pessoa já recebeu o seu galardão, não é? Agora, pode ser a catarata do ganho mundano também. A Bíblia diz: para que proveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma, lá em Mateus 16, versículo 26, o que adianta? Então, nós estamos vendo sobre o tema, o comportamento da visão espiritual, número 1, algumas razões pelas quais o comportamento da visão espiritual existe. Falamos aí de 1, 2, 3, 4. Agora, número 2, áreas da visão espiritual em que precisamos ver claramente. Primeiro, vamos lá, nossa visão interna. A nossa visão interna, né? Interna, a parte de dentro. Todos nós já ouvimos dizer que devemos tentar nos ver como os outros nos veem. Mas o que realmente precisamos fazer é ver a nós mesmos como Deus nos vê. Essa que é a grande realidade. A Bíblia diz que o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 7. Então você vê que nessa visão interna é interessante a gente se enxergar, a gente vê como Deus vê a gente. Eu li uma certa vez a frase do Dr. Antônio Gilberto, que ele dizia que só vai haver avivamento na igreja quando nós enxergarmos o pecado como Deus enxerga o pecado. É nesse sentido aqui que nós estamos vendo, que nós estamos falando, né? O homem, ele olha para a aparência, mas o Senhor olha o coração. Por isso que é necessário ampliar essa visão interna. Quando você tem a visão interna externada dentro de nós, dentro de você, você vai conseguir enxergar quem você é na verdade. Você não vai ver uma religião cega. Você não vai ficar, tá entendendo, com sistemas fanáticos na sua vida. Você não vai ser um fanático no trabalho, na crença. É triste isso, quando a pessoa é fanática no trabalho do Senhor. Mas vamos aprender essa lição da visão interna. Em segundo lugar, nós estamos falando sobre áreas de visão espiritual em que precisamos ver claramente. A primeira é essa interna e a segunda, nossa visão vertical. O vertical é no sentido para cima, não é? Então passamos tanto tempo procurando em torno de nós que não encontramos tempo para olhar para cima. Isaías diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a causa do seu manto enchia o templo. Isaías capítulo 6, verso de número 1. Então, essa é a visão
para cima. O salmista também diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então a nossa visão precisa ser vertical. Número 3, nossa visão também precisa ser horizontal. Precisamos ver a humanidade em sua necessidade de salvação, a sua necessidade de comunhão com Deus e a sua igreja e as suas necessidades materiais. Tiago escreveu: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e alguns de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não estiver às obras, é morta em si mesma. Por isso que essa visão horizontal que está falando a partir de nós, né, ao que está ao nosso derredor, vamos dizer que seria o nosso contexto, aquilo que está ao nosso derredor. E o que é que está ao nosso derredor? As pessoas. As pessoas, elas têm suas necessidades. É nisso que ele está falando. É isso que a Bíblia está nos orientando nesta manhã aqui para a glória de Deus. Essa visão horizontal, ela precisa acontecer, tá certo? Então que o Espírito Santo possa lhe abençoar, porque também existe uma outra visão, nossa visão periférica. Paulo admoestou Timóteo para estar atento em todas as coisas, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Pedro também acrescenta uma advertência a mais para os eleitos, que pertence a este aspecto da nossa visão. Ele diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 de Pedro, capítulo de número 5, verso de número 8. Por isso, meus queridos, em terceiro lugar eu quero dizer a consequência da visão espiritual prejudicada. Quando a pessoa não consegue mais enxergar, a Bíblia diz que vai haver consequência. E a Bíblia vai dizer assim: o meu povo perece. A grande consequência é essa: o povo estará perecendo por falta de visão espiritual. Nesse texto que lemos logo no início. Neste caso, Caim perguntou a Deus: eu sou o guardião de meu irmão? Lá em Gênesis 4, verso 9. Para o cristão, a resposta é um sonoro: sim, somos o guardião de nossos irmãos. Que nós possamos tirar todas as cataratas de nossa visão prejudicada, para que nós possamos verdadeiramente enxergar a verdade da palavra de Deus, a verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, porque neste momento eu quero orar pela sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, é mais um dia, é mais um momento. Nós o amamos, nós o louvamos e nós te agradecemos por esta palavra maravilhosa, por esta manhã, Senhor, por este dia, quando o Senhor tem nos dado o privilégio de estarmos em tua casa, em tua presença, na tua palavra. Senhor, dissipa todos os males. Tira, Senhor, toda a falta de visão, todas as cataratas que estão ofuscando, Senhor Jesus, que estão trazendo neblinas nebulosas, para que nós não possamos enxergar as verdades contidas, que estão contidas na tua palavra. Mas nós o amamos, nós o louvamos. Senhor, eu faço minhas as palavras do salmista: desvenda os nossos olhos, para que nós possamos enxergar os segredos da tua lei, da tua palavra em nossos corações. Amado de minha vida, de minha alma, nós o louvamos, nós o amamos, nós te agradecemos por esta manhã, por este dia, por mais um momento maravilhoso, quando o Senhor tem nos dado o privilégio de poder estar, Senhor, na tua presença. É para o louvor do teu nome e da tua glória que nós o amamos e que nós o louvamos e que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.